Olá, boa noite, tudo bem? Estamos nós reunidas para mais uma aula da nossa comunidade. Espero e desejo que todas estejam muitíssimo bem. Afinal de contas, hoje a gente vai falar de um assunto que incomoda algumas, ajudam a outras, eu diria que mais incomoda do que ajuda, não é mesmo? Espero que todas estejam bem, que esteja tudo caminhando muitíssimo bem e cá estamos nós, não é mesmo? De quinta a quinta fica longe, não é? Sinto falta da comunidade, sinto falta de estar mais presente. Peço desculpas, nesses últimos dias agora tem sido realmente insano, muito corrido, muitos afazeres, muitas tarefas, enfim, mas o que é da comunidade é da comunidade. Então, nesse caso, não tem como eu me esquivar, muito pelo contrário, até porque para mim a comunidade é a filha do coração, aquela que eu trato com tanto carinho e com tanto zelo, não é mesmo? Então cá estamos nós e hoje nós vamos falar sobre um assunto temido por algumas e eu diria que provocante para outras, que é a economia doméstica, não é? A economia pessoal, a economia enquanto casal, enquanto mãe, enquanto mulher, não é? É fato que nós mulheres temos aí a fama de sermos então gastadeiras, não é assim que todos falam? Mulher gasta demais, mulher quando vai ao mercado é uma loucura, mulher quando vai ao shopping, mulher isso, mulher aquilo. Bom, fato é que a gente sempre leva a culpa de tudo, não é mesmo? Mas nesse ponto eu vou ter que concordar que realmente nós mulheres temos uma tendência maior a sermos ali um pouco mais mão abertas, um pouco mais gastadeiras, não é? Se é assim, então a gente pode dizer. E eu começo trazendo para vocês uma brevíssima reflexão sobre o que é a economia. O que vocês entendem por economia? É simplesmente o fato de poupar algo? Ou é muito mais do que isso? Vejam, a economia é infinitamente mais do que poupar algo. E por quê? Porque, como eu sempre trago para vocês, por trás da economia existe uma série de outras virtudes que precisam ser ali exercitadas diariamente para que então, contida, você consiga ser uma mulher econômica. E diga-se de passagem, a economia, ela é uma face, eu diria, desta contenção. E por quê? Porque se em determinado ponto eu consigo conter o meu desejo em possuir algo, em adquirir algo, significativamente também eu consigo como que controlar a mim mesma, de modo que sempre eu me preocupe e de modo que eu sempre disponha de algo necessário. Que eu aprenda então a conter os meus desejos e os meus próprios impulsos de adquirir e de ter e de ter e de ter. Percebe? Então veja, uma mulher econômica, uma mulher que sabe economizar, uma mulher que compreende a justa medida da economia, é uma mulher que por trás tem ali outros inúmeros, né? Outras inúmeras virtudes, outras inúmeras capacidades sendo ali exercitada dia a dia, não é? E eu diria mais, eu diria que a economia, ela é a arte de guardar a justa medida entre a renda e a despesa, não é mesmo? Uma realidade muito comum que se vê hoje na sociedade são pessoas que gastam demasiadamente além daquilo que recebem, além daquilo que possuem, não é mesmo? Então acabam se endividando, acabam ali criando, por exemplo, situações conflituosas, porque ficam sempre com a mente preocupadas, porque tem que trabalhar, porque tem que dar conta, e acabam entrando num círculo vicioso, difícil de sair, onde cada vez mais você precisa trabalhar, porque cada vez mais você tem contas para pagar e assim sucessivamente. Então você entra naquela loucura de fazer para pagar, mas nunca de fazer para poupar, para pensar num descanso futuro, para pensar numa possível contrariedade que possa acontecer na tua vida,
não é mesmo? Essas são coisas que normalmente nós não íamos a pensar. E por quê? Porque nós temos aquela maldita ideia de pensar que conosco nunca vai acontecer, não é mesmo? Mas lembrem-se, minhas queridas, nenhuma de nós está aqui blindada, não é? Então, eu diria que a economia é a arte de guardar a justa medida entre a renda, não é? E as despesas. Então, veja, a própria literatura já diz que a economia é uma arte. E para que uma arte seja executada com destreza, com maturidade, ela precisa ser compreendida enquanto tal. E veja, quando eu gasto demais, eu preciso compreender o que eu trago, né? O que eu quero ali preencher em mim com essa necessidade compulsória em possuir, em comprar, em ter, em adquirir. E vejam, minhas caras, é muito importante que nós pensemos, nos dias de hoje, a coisa mais fácil que tem, por exemplo, é comprar. A gente compra o tempo todo, sem parar. Comida, roupa, presente, material de eletrodoméstico, tudo que a gente precisa. Entrega na porta da nossa casa, nós não temos ali trabalho algum de ter que sair. Mas veja, isso vai virando em nós um vício. Isso vai caindo em nossos corações como que um vício por comprar. E não uma real necessidade pela compra. E aí então eu começo a ter alguns problemas relacionados a estas questões. E por quê? Porque eu começo a viver na minha vida, na minha intimidade, um descontrole. E esse descontrole que propositalmente começa de maneira exterior, acaba se tornando um descontrole interior. E por quê? É chegado um momento em que eu tenho tantas contas, tantas coisas, tantas preocupações, que isso começa a ter uma afetação psíquica dentro de mim, não é mesmo? E depois nós ouvimos tanto, né, com tanta frequência, estou tendo crises de ansiedade, estou muito preocupado, estou isso, estou aquilo. Veja, o que nós estamos fazendo para de fato mudar isso? O que nós estamos fazendo de modo, de fato, para colaborar para que isso não venha a acontecer? Será que de fato eu tenho sido uma pessoa um pouco mais humilde, um pouco mais simplista, um pouco mais tranquila, um pouco mais coerente com as minhas compras, com as minhas escolhas, com aquilo que eu faço? Então veja, falar da economia pela economia seria uma coisa boba. Mas quando nós temos a compreensão de que por trás de uma pessoa econômica existem então muitos outros critérios, eu diria de autoconhecimento profundos, que podem nos dizer muito daquilo que somos ou muito daquilo que desejamos ser, mas não somos. Não é mesmo? É muito comum nós vermos, por exemplo, pessoas que se vestem de uma vida que não a possuem, que se vestem de uma vida que não é real e que para tanto se vendem tão facilmente, não é mesmo? Porque veja, quando eu gasto além, quando eu me endivido, quando eu gasto além daquilo que me é permitido, além daquilo que eu compreendo como possível pagar, o que eu estou fazendo? Exatamente isso, não é mesmo? Eu estou como que me vendendo, né? Para quê? Para que então eu adquira um bem que eu não tenho condições de adquirir, não é mesmo? E isso traz interiormente um descontrole, um descompasso grande, muito grande, que começa nas pequeninas coisas, mas que daqui a pouco isso vira uma bola de neve gigantesca. E isso acaba tendo um peso tão grande que com o passar do tempo, além de um vício instalado, eu tenho um grande problema a ser tratado, não é mesmo? Se eu gasto muito, lógico, obviamente, eu caio, no esbanjamento. Então, eu esbanjo demasiadamente, eu esbanjo à torta e direita, eu faço uso do meu dinheiro como se não houvesse ali responsabilidade alguma.
De um outro lado, se eu poupo demais, eu caio naquilo que nós chamamos de avareza, um pecado tão grave quanto o esbanjar demais. Não é mesmo? E por quê? Porque o avarento quer tudo para si. O avarento não é capaz de ajudar o outro. O avarento não é capaz de perceber a necessidade do outro. O avarento, se preciso for, passa por necessidades pessoais para que ele não precise abrir mão daquele dinheiro. E veja, nós não fomos feitos para o dinheiro, né? Nós não fomos feitos para servir ao dinheiro, mas ao contrário, o dinheiro foi feito para servir às nossas necessidades e não aos nossos caprichos. Por isso que viver uma vida modesta, viver uma vida simples, não significa viver uma vida sem comodismo. Muito pelo contrário. Viver uma vida modesta é viver com aquilo que de fato você necessita, com aquilo que de fato é importante para a tua sobrevivência, com aquilo que de fato vai contribuir, colaborar, corroborar para quê? Para a tua vida de santidade, para a tua busca de ser melhor, para a tua busca de uma vida mais coerente, mais madura, mais completa, compreende? Então, tudo isso está incorporado nesta economia, né? Então, ou eu sou esbanjadora, ou eu sou avarenta. É claro que nesse meio termo, existem também aquelas que são ali, então, eu diria, equilibradas, não é mesmo? E tem, claro que tem, existem muitas pessoas assim, não é mesmo? Mas cá entre nós, o avarento, ele tem sempre medo de perder algo, né? E o esbanjador, ele quer sempre, eu diria, adquirir algo, não é mesmo? Por quê? Porque ele, na grande maioria das vezes, ele esbanja demais para que ele seja, então, aprovado, visto, ou para que ele supra interiormente as tuas necessidades interiores. E aí pode ser relacionado, então, a N situações e a N aspectos. Então, eu já queria começar fazendo uma pergunta para vocês. Em qual dessas mulheres aí você se encaixa, não é? Você é uma mulher esbanjadora, você é uma mulher contida, você é uma mulher avarenta. Onde é que você se encaixa nessa lista, eu diria? Nós precisamos pensar que muitas, inúmeras virtudes são praticadas no exercício da arte de economizar. Isto é muito importante. E veja, vou aqui citar para vocês algumas das virtudes as quais nós podemos praticar ao longo dessa busca por viver uma vida econômica, por viver uma vida coerente, por viver uma vida, eu diria, modesta, não é mesmo? Por exemplo, a humildade, a simplicidade, a laboriosidade, a mortificação, eu diria que é a mais importante, não é mesmo? E por quê? Porque veja, quando eu sou capaz de compreender que é preciso este morrer para as minhas vontades, é claro que isso não é uma regra, não é mesmo? Mas eu preciso aprender a buscar em mim aquilo que é realmente preciso, ou aquilo que é um capricho, ou aquilo que é um exagero, não é mesmo? Então, eu tô sempre ali naquela linha tênue entre o equilíbrio e o exagero, não é mesmo? Então, eu saio para um almoço e aí, então, eu, após o almoço, como a minha sobremesa e passado um pouquinho, eu paro e penso, falo, bom, acho que vou pegar mais um pedacinho de doce. Veja, se você já comeu a sobremesa, você pode então fazer neste momento um ato de mortificação da tua própria vontade. E para quê? Para que você eduque a si própria, para que você diga à tua vontade que ela tem um dono, não é mesmo? E que você não está ali para servi-la, mas que ela existe para servir a você. Isso faz toda a diferença. Então, quando nós praticamos esta arte de economizar,
Juntamente com ela, nós trazemos então ali um caminhão de virtudes, as quais nos torna mais pessoa, as quais nos torna mais mulher, as quais nos fazem ser cada vez mais maduras, mulheres, eu diria, inteligentes, não é mesmo? Não mulheres levadas pelo sentimento, pelo desejo de possuir e de ter, pelo prazer e assim sucessivamente, não é? Então vejam, economizar é muito mais do que simplesmente guardar dinheiro, não é? Economizar é muito mais do que simplesmente poupar o meu dinheiro. Não, eu não vou gastar. Tá, mas se você não tiver um para quê, de que adianta poupar o seu dinheiro? Não é? É preciso que eu compreenda por trás deste poupar o quão benefício, o quão grandioso isto vai se tornar para a minha alma, o quanto isto vai me engrandecer enquanto pessoa. É olhar a necessidade. De repente, aquele dinheiro que eu poupei, eu não vou gastar nem mesmo comigo. Mas diante da necessidade de um irmão e de uma necessidade real de uma pessoa próxima, de uma amiga, de um parente, enfim, eu posso ali ajudar de algum modo concreto. Compreende? Então vejam, economizar é infinitamente mais do que poupar dinheiro, né? Infinitamente mais. Mas é a arte de aprender a viver e a conquistar o quê? Virtudes. A nos tornarmos mulheres virtuosas. E vejam, eu atendo muitos casais no consultório, muitos casais. E atendo também alguns homens, né, que já foram casados. E veja, uma das grandes queixas que chega até mim no consultório é exatamente este excesso ou esse descontrole da esposa. Isso é muito comum chegar, né? Esse descontrole da esposa, daquela esposa que não ajuda a poupar, daquela esposa que não ajuda a administrar, daquela esposa que acha que tem o direito de gastar, gastar e gastar, não é? E isso acaba, com o passar do tempo, desgastando o matrimônio. E por quê? Porque o homem passa a ser visto como uma coisa. O homem passa a ser coisificado. Então ele só é alguém para prover dentro de casa, né? E aí cai num relacionamento extremamente materialista, onde a preocupação é com o ter e não com o ser. E quando eu me preocupo demais com o ter, naturalmente eu esqueço de ser pessoa. E quando eu esqueço de ser pessoa, naturalmente eu deixo de ter o quê? Encontro. Eu deixo de ter o quê? Relações. Eu deixo de produzir o quê? Vida. Compreende? E por quê? Porque eu me torno uma fábrica de adquirir posses, de adquirir coisas, de ter coisas. E veja, é muito triste, não é? É muito triste. E quando de fato o casamento chega neste ponto, já há instalado ali um desgaste muito grande entre marido e mulher, não é? Muito grande mesmo, né? E quando não há esse desgaste porque a mulher gasta do dinheiro do esposo, é aquela esposa que trabalha, mas que tem as contas completamente separadas. É o meu dinheiro e o seu dinheiro, né? Então, com o dinheiro dele, paga-se todas as contas da casa, que inclusive você mora junto, mas que com o seu dinheiro gasta-se em sapatos, em roupas, em bolsas luxuosas, não é mesmo? Em presentes, em coisas necessárias do ponto de vista, eu diria, necessário, mas um pouco, eu diria, extravagante, um pouco exagerado quando se tem demais e se quer ter mais, não é mesmo? Até porque, minhas queridas, nós só temos 2 pés, 2 pernas e 2 braços, não é mesmo? E tudo aquilo que nós temos em demasia no nosso guarda-roupa, na nossa casa, é aquilo que falta no guarda-roupa do outro,
não é? Quantas peças de roupas, quantos sapatos, quantas coisas você tem ali guardada, intocada, que você nunca usou e que você também não tem coragem de dar, não é? Porque você sempre cai naquela falácia de que eu ainda vou usar. Não, eu vou usar. Mentira, não vai usar. E aquilo que sobra dentro da tua casa é aquilo que falta na casa do outro. Compreende? Então, estejamos atentas a isto. Me delonguei demais nesse início, mas gostaria de trazer aqui para vocês, então, 5 pontos que eu acho extremamente importante para que nós comecemos, então, a buscar esta vida de economia, a buscar esta vida mais econômica e virtuosa, necessária nos dias de hoje, eu diria quase que urgente nos dias de hoje, não é mesmo? Estar atento àquilo que é necessário e não aquilo que é o demais, o excesso, não é mesmo? O excesso a gente descarta, a gente fica com aquilo que é o necessário. Então aqui um primeiro ponto, nunca deixar estragar nada, seja alimento, seja roupa, seja produto de beleza, seja, enfim, o que for, né? De tudo aquilo que você tem dentro da tua casa. Esteja atenta para que nunca nada se estrague, principalmente alimentos. Principalmente alimentos. Às vezes, cria-se o costume de ir deixando sempre restinhos na geladeira. E depois o que acontece? Aqueles restinhos todos que dariam uma baita refeição vão para o lixo, né? E o que acontece? Quando aqueles pequenos restinhos vão para o lixo, eu estou deixando de matar a fome de alguém porque eu fui esbanjadora, não é mesmo? Porque eu não me atentei aos detalhes, porque eu não me preocupei com a quantidade, com o tanto, com como fazer, entende? Então, parece efetivamente uma besteira, mas não é. É extremamente importante. Então, o primeiro ponto, nunca deixar estragar nada, absolutamente nada. Tem uma história que diz assim, um jovem senhor foi ao banco para pedir um emprego. Ele foi então se candidatar a uma determinada vaga que estava aberta no banco. Quando ele chegou ao banco, ele foi então logo de imediato observado desde a porta pelo dono do banco. E quando ele entrou, então ele se colocou diante do dono e disse, olha, eu vim porque eu vi uma vaga e eu gostaria de me candidatar a tal vaga. E aí, dando então aquela olhada nele, né? O dono do banco diz assim para ele, olha, infelizmente essa vaga já foi preenchida. Uma mentira, é porque ele não se adequava às questões da vaga, não é? E quando ele estava então se retirando, saindo do banco, ele olha para o chão e vê ali um alfinete. E o que ele faz? Ele se agacha, recolhe aquele alfinete e guarda no bolso. E vai embora. Passado alguns dias, ele é chamado no banco, né? E ele então tem a sua vaga conquistada. E com o passar dos anos, ele acaba assumindo o cargo do então dono do banco. E por quê? Porque com aquele gesto de recolher o alfinete enferrujado que já estava jogado no chão, ali o dono do banco foi capaz de observar que ele é um homem que poupa e que não deixa estragar nada. Em algum momento aquele alfinete teria uma serventia, não é mesmo? E quantas vezes na nossa vida, na nossa casa, nós quase que tropeçamos nas coisas e não damos sequer o menor valor. Ah, joga fora, depois se precisar providencia outro. Não, nós não podemos ser assim. É claro que nós não vamos virar acumuladores, não é isso. Mas nós precisamos ter os pés no chão. Isso é muito importante. Agora aqui um segundo ponto. Acabar com as despesas necessárias. Penso que aqui não preciso nem me delongar, não é mesmo? Todas nós sabemos o que são então despesas desnecessárias. Então começar a podá-las, começar a cortá-las, começar a fazer com que elas já não existam mais em 2 aspectos. Primeiro, financeiro. E segundo, no sentido de
alargar as portas da minha alma para os prazeres, não é mesmo? Porque quando eu dou incansavelmente a mim mesma, eu vou saciando as minhas vontades, eu vou como que ficando relaxada, né? Tem uma história que acho que alguns de vocês já devem ter conhecido do sapo, não é mesmo? O sapo, quando ele é colocado numa chapa fria, ele fica ali recolhidinho, ele nem se mexe. De repente, quando aquela chapa então se acende e ela começa a esquentar, o que acontece? O sapo começa ali então a relaxar, até que ele acaba se queimando, não é mesmo? Então veja, acabar com as despesas necessárias é também acabar com os problemas futuros psíquicos. Aliás, com os problemas psíquicos futuros, não é mesmo? Com os problemas, com as preocupações, com tudo aquilo que pode vir ao longo dos dias, dos meses, dos anos, a partir das pequenas despesas desnecessárias, tá bom? Então esse é o segundo ponto. Um terceiro ponto, fazer em casa aquilo que se pode fazer, não é? Nós temos a tendência de delegar sempre ao outro os afazeres, não é mesmo? Às vezes a uma doméstica, às vezes a uma auxiliar, às vezes alguém que está ali para te ajudar, para te amparar, mesmo sabendo que você tem tempo para isso, mesmo sabendo que você tem condições para isso, você não o faz. Então o que você faz? Você gasta tempo e dinheiro com coisas desnecessárias. E por quê? Porque o outro faz aquilo que você poderia fazer. Entende? Eu não estou dizendo que, por exemplo, não é para ninguém nunca chamar uma diarista em casa, não é isso, muito pelo contrário. Nós precisamos ter a maturidade suficiente em compreender o descanso e a real necessidade, não é? Então, por favor, sejamos mulheres maduras e responsáveis o suficiente para então refletirmos sobre isso, tá bom? Então, ótimo, esse é o terceiro ponto. Então, fazer em casa o que se pode fazer. Um quarto ponto, fugir das dívidas. Bom, isso não é novidade para ninguém, não é mesmo? Enriquece mais quem paga suas dívidas, não é assim que diz o ditado? Exatamente isso. Então, veja, fugir das dívidas significa também manter a calma e a tranquilidade interior. Porque quando eu sei que eu estou endividada, algo me rouba a paz. E aquilo pode trazer grandes malefícios à minha alma e à minha própria vida. Não é mesmo? Uma vez que, se eu me torno então uma pessoa endividada por falta de cautela, por falta de cuidado, por desleixo, o que acaba acontecendo? Naturalmente, eu acabo gerando toda uma desordem interior. E aquilo vai crescendo como que uma bola de neve sem fim. E parece que nunca mais vai acabar, não é? Isso acontece com grande frequência, tá bom? Então, quarto ponto, fugir das dívidas para ontem, muitíssimo importante. E então agora, um quinto e último ponto que eu queria trazer para vocês, anotar as rendas e anotar as despesas. Por quê? Porque você precisa compreender quanto você tem e quanto você dispõe, no sentido de quanto entra e quanto sai, não é? Eu estou, será que gastando mais do que aquilo que eu recebo? Né? Se eu estou fazendo, está errado, porque eu estou gastando um dinheiro que não é meu, que eu não tenho. Então, eu não tenho sido tão honesta a esse ponto, compreende? Então, veja, anotar as rendas e as despesas ajuda demais a ter um autocontrole e a, sobretudo, exercitar, então, a temperança, não é? Nós precisamos exercitar as virtudes por trás de todas essas dicas para se trilhar um caminho louvável de temperança e economia, não é? Então vejam, são pontos práticos, pontos fáceis que eu trouxe aqui para vocês, não é? E gostaria de dizer que a mão que é sempre muito aberta para gastar, guia-se sempre por qualquer vício atrás do qual
vem a miséria e o infortúnio. E por quê? A mão que é sempre aberta para gastar e não para refletir, ela está sempre disposta ou predisposta, né, a favorecer ali, a guiar-se por um vício infinitamente maior. E o contrário de vício é o quê? Virtude. Logo, se eu não exercito a virtude, eu caio no vício. Então eu preciso fugir do vício de modo que as virtudes se instalem na minha alma. E tudo para nós mulheres, absolutamente tudo, desde a economia doméstica, a limpeza da casa, a lida com os filhos, o lidar ali, né? Eu diria, me fugiu a palavra, o encontro com o esposo, as coisas pequenas da casa, tudo para nós é uma grande possibilidade de adquirir virtudes. Então, minhas queridas, abracemos esta grande possibilidade que Deus nos deu. E diga-se de passagem, se nós não soubermos ser econômicas agora, como é que nós iremos administrar os bens tão grandiosos que nós recebemos de Deus ao longo da nossa vida? Não é mesmo? Então veja, eu espero de algum modo nesta aula poder ter colaborado, ajudado a cada uma de vocês no tocante da vida, no tocante das coisas ordinárias do dia a dia, tá bom? Espero de coração que tenha lhe ajudado, não é mesmo? Sejamos nós mulheres econômicas, mas muito mais do que mulheres econômicas, mulheres virtuosas. Eu teria aqui inúmeras outras coisas para falar a vocês, mas o tempo urge, já passamos do tempo aqui. Quem sabe nós não fazemos aí uma segunda parte sobre este assunto. Tá joia? Para vocês eu deixo o meu grande abraço, fiquem com Deus, uma boa semana, e se eu não estiver enganada, semana que vem teremos então aula ao vivo, tá bom? Espero você lá, fique com Deus, força e coragem, vamos adiante, não podemos desanimar, tá bom? Beijo no coração e até mais!